Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a On Markets. Hoje vamos para um breakdown curto da trade de hoje que nos levou a garantir dois payouts e a recuperação de várias contas, embora que não tivemos um bom aproveitamento num determinado momento que vamos aqui explicar. Essencialmente começamos com o calendário econômico, onde nós conseguimos ver que hoje é sexta-feira, 29 de agosto, e essencialmente tínhamos várias notícias desde Londres até Nova York. O meu calendário econômico está configurado para três moedas apenas, que é o euro, a libra e o dólar, e está com os 4 níveis de notícia, de impacto de notícias acionados. E vamos entender por quê. Porque existem dias em que temos feriados na Europa ou na América, e essencialmente são dias em que, caso o nível de impacto baixo ou reduzido, o cinza, né, o nível de impacto neutro, este aqui, caso ele não esteja acionado, automaticamente tu não vais conseguir perceber que há um feriado por aí, o price action poderá ser choppy, ou seja, muito fraco. Então aquilo pode levar a uma perda desnecessária. Então queremos estar cientes de tudo quanto virá em termos econômicos. Então a expectativa do dia rondava em torno do Core PCE e algumas notícias do euro, tal como o CPI aqui, temos o CPI da Itália, da Espanha, da França, ou seja, tínhamos muitas notícias que poderiam mover o dólar na direção do nosso bias. Então, essencialmente, nós conseguimos perceber que, em termos de bias, nos encontrávamos num bias altista, ou seja, estávamos de alta, estávamos para compras desde a quinta-feira, posso assim dizer, porque após o encerramento de quarta-feira nós tivemos desde a quinta não, desde a sexta, desde a quinta-feira, né? O encerramento da quinta-feira é que determinou que nós agora teríamos dias de compra, essencialmente o restante que era a sexta, porque o bias anteriormente era totalmente de alta também, embora com algumas entrelinhas que levaram-nos a pegar dias de vendas. Então, em termos de weekly profile, geralmente quando estamos a negociar na quarta, de quarta a sexta-feira, tendemos a ver o weekly profile a ter no mínimo uma noção que possa ser uma confluência para a nossa direção do dia. Aqui temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, segunda-feira fez uma baixa, essencialmente o high da semana. Terça fez também uma baixa tirando o low de segunda-feira por um pip ou dois apenas, e depois praticamente ficou um inside candle, ou seja, foi um candle sem uma direção muito clara, e isto então levou-nos a ver um dia totalmente expansivo bearish na segunda e um dia de alta e baixa ao mesmo tempo na terça. Mas quarta-feira fez o sweep deste swing low, onde era essencialmente um alvo que desconfigurou o bias de alta que nós anteriormente já tínhamos aqui formado por esta order block. Então, depois dele tirar este low, o preço fecha num grande sweep. Até ao fechamento de quarta-feira, imaginando que quinta-feira e sexta não existiam ainda, nós continuávamos a pensar em compras. Por que motivos? Embora o preço havia sweepado este low, o preço ainda não tinha invertido para um bias de baixa, que seria mais ou menos neste ponto. Mas existindo algumas nuances que poderiam tornar o bias de baixa probabilidade ou de alta probabilidade. E isto só falamos na mentoria privada. Mas essencialmente aqui poderíamos ter um bias de baixa com a formação de uma nova order block. Então, quando ele fecha assim, nós continuamos a pensar em compras, porque ele destruiu, ou seja, invalidou o bias de alta, mas não criou um novo bias de baixa. Então mantivemos com o bias anterior. Então quinta-feira pegamos compras e para sexta-feira já tínhamos uma compra totalmente confirmada. Foi a criação desta order block de alta. Ou seja, após o fechamento de quinta-feira, acima do preço de abertura desta vela de baixa, essencialmente tivemos um bias confirmado. Então nosso drawn on liquidity low hanging fruit, ou seja, facilmente atingível, era inicialmente o previous day high. E após o previous day high, o verdadeiro drawn on liquidity que nós tínhamos era este swing high no daily. Porém, como expectativas são sempre expectativas, devemos primar por aquilo que é mais fácil
para realizarmos nossos lucros. Indo para o time frame de 1 hora, nós conseguimos ver que o time frame de 1 hora tem um desenvolvimento, o qual nos importava marcar o nosso dealing range. Ou seja, o dealing range de 1 hora, que é o range de negociação, poderia ser marcado deste low até neste high, ou deste low até este high, por critérios que aqui na On Market aplicamos após bastante experiência e estudos. Ou seja, mas decidimos marcar deste ponto até aqui em cima, porque podíamos esperar sim um movimento que pudesse vir a mitigar, se calhar até aqui mais ou menos nessa order block ou neste fair value area, né, nesta área de justo valor, porque aqui tínhamos esta liquidez, o previous day low. Ou seja, poderia ser uma liquidez alvo porque tínhamos muita notícia, o preço poderia talvez cair até aqui e depois começar uma alta, e não se trataria propriamente de invalidação deste range, porque o bias continuaria de alta e este low ainda continuava a trazer alta probabilidade para a marcação de um dealing range a partir deste low até neste high. E este low também deu-nos probabilidade alta de marcar o dealing range deste low até neste high, por critérios, como havia dito anteriormente, aplicados aqui no market. Então temos um DRI, né? DRI, um dealing range, o qual tem critérios de aplicação para execução de trades nos pontos em que foram executados. Então nós temos esse fair value gap das 6 horas, 6 a.m., né, launch time, e este é um fair value gap que já havia sido mitigado sobre preço de abertura, porém os 50% deste fair value gap só foi mitigado pela Asia Session. Automaticamente que ele foi mitigado pela Asia Session, era um ponto de alta probabilidade para começar uma alta, por conta do tipo de dealing range identificado e que nós consideramos este, após muitos estudos, sinceramente falando. Então, nós identificamos primeiramente o que a Asian Range nos transmite. Nos transmitiu uma Asian Range expansiva, porque tem mais de 21 pips vamos dizer, dimensão de preço, né? De expansão do preço dele. Ele tem mais de 21 pips. E isto também para nós aqui na On Markets configura uma determinada permissão para execução de trades. E isto é dito nos nossos livros, Controle das Emoções, Gerenciamento, tal como também nos livros Sem Segredos, Conceitos ICT, ou no livro Simplicidade e o Daily Bias. Então é de suma importância realizar estudos próprios antes da continuidade, ter certeza, criar a sua própria realidade, o seu dogma, a sua crença, crie a sua própria crença, crie o seu próprio operacional, o seu próprio plano, a sua própria intenção e validação das coisas. Não espere a validação dos outros, a aprovação dos outros. Tudo depende de si. Você pode dizer que sim, a Asia Range é uma liquidez, é sim uma liquidez, mas eu decidi que fiz um estudo, consegui entender algo, vi que algo era real, acontece, e eu vou decidir usar aquilo. Independentemente de um trader maior dizer que é liquidez, de um trader menor dizer que é liquidez, ou do criador dos próprios conceitos dizer que é liquidez, eu crio o meu próprio mundo. Então, dando sequência, nós conseguimos ver que ele tirou liquidez da New York Q Zone do dia anterior, este low aqui. Então a Ásia não tem a função de tirar liquidez de New York Q Zone, é AM Session, a sessão da manhã, mas sim a PM Session. Então, quando ele faz essa liquidação, demonstra que a Ásia comporta uma determinada força, né, que pode sustentar o preço até, ou seja, em direção ao bias, ao drawn on liquidity. Então, este low da Ásia, embora é liquidez, mas em curto período de tempo, ele poderia se tornar um low forte para levar o preço acima. Então, eu escrevemos aqui, buys podem tomar lugar sem retirar o Asia Range Low. Então, este foi o primeiro gatilho que nós tínhamos do porquê, foi o segundo gatilho que nós tínhamos do porquê que as compras poderiam ter acontecido neste fair value gap sem precisar descer mais. E essencialmente também o primeiro gatilho é o tipo de dealing range que nós estamos aqui a utilizar.
só utilizamos dois tipos de dealing range. Então, também temos o 2am candle, que retirou liquidez no low do 1am candle, ou seja, olhando já para o parâmetro de liquidez, o candle das 2 horas, vendo no tempo gráfico de 1 hora, retira a liquidez do candle, no low do candle formado às 1 hora, que é o low, que é um candle formado dentro da ação de Frankfurt. E essencialmente, essencialmente representa também liquidez, tal como o candle das 2 da manhã, que também representa liquidez. Essencialmente, conseguimos ver o preço ali no True Day Open. Então, o preço negociou abaixo do True Day Open por alguns pips, um pip ou menos que um pip. Então, vamos agora para 5 minutos. Em 5 minutos, inicialmente, quando entramos para 5 minutos, nós identificamos que houve um Market Structure Shift, seguido de um Sell Side Liquidity. Ok, a nível do Market Structure Shift, houve uma liquidação que podemos dizer boa, com mais de um pip. Porém, acontece algo depois dessa liquidação do Sell Side Liquidity. O preço, este foi o candle das 2 da manhã, 2am, tirou este low do candle de 1am. Ou seja, esta retirada de liquidez foi por menos que 0.2 pips. Menos que 0.3 pips. E aqui está escrito, pode se tornar alvo de liquidez antes do real move. Observamos. Então significa que quando o preço estava aqui a reagir, ainda não fizemos nenhuma entrada porque não poderíamos fazê-las. Eram de risco. O preço poderia ter caído aqui e ter retirado, poderia ter caído aqui, ao passo de exemplo, e ter retirado alguma liquidez e depois continuar o real move. Então não era aconselhável fazermos tal tipo de entrada com pressa. Agora vamos ver o próximo slide, que essencialmente vai nos transmitir o que é que nós fizemos para executar. Conseguimos ver agora o que é que nós fizemos. Essencialmente, nós observamos o seguinte. O preço, quando faz esse Market Structure Shift, tínhamos aqui uma notícia que saía para o euro diretamente. Vamos ver no calendário. Acredito que era a notícia do CPI da Espanha. Não era o CPI da Espanha, era o CPI da Itália. Era o CPI da Itália. Vamos só ver rápido. Sim, era o CPI da Itália. Entre o CPI da Itália e esta notícia aqui do desemprego, as mudanças de desemprego na Alemanha. Estas notícias, por exemplo, aqui conseguimos ver que saiu positiva. Estas notícias impactaram o preço ao ponto que ele fez esta alta aqui, com este candle. Após ele fazer esta alta com este candle, nós percebemos que o preço vai seguir o fluxo que o bias nos demonstra que é compra. Poderíamos ter feito entrada aqui, ou mesmo aqui com a pressa, para não ficar de fora da oportunidade. Mas como o processo ou o protocolo de liquidez já era acionado para ser realizado, nós decidimos não. Vamos esperar o preço fazer uma retração. Então, marcamos a nossa Fair Value Gap e esperamos a retração em onde nós fizemos a entrada, porque ela são PD Arrays sobrepostos. Temos aqui uma Fair Value Area, ok? E temos aqui um Fair Value Gap ao mesmo tempo e uma grande Order Block. Então, estes três PD Arrays juntos formaram a zona pelo qual o preço buscou a retração para continuar o move. Então, tão logo o preço mitigou este ponto de interesse, ele fez um movimento de alta expansivo. Com mais algumas notícias, acredito mais a notícia mais esta notícia do CPI da Itália. Então ele fez essa alta, mas acontece que, dado que estávamos distraídos do gráfico, quando o preço sobe, os olhos só estavam nos lucros. Mas o que acontece? O preço havia mitigado ou retirado a liquidez na Asian High, que era o ponto principal para a saída deste tipo de entrada, que acontece sem precisar com que a Ásia retire o low ou a liquidez oposta ao movimento que esperamos. Então não percebemos que esta liquidez foi capturada, senão aqui já diretamente
iríamos fechar as nossas posições, embora que o preço estava próximo ao previous day high. Agora vamos entrar no protocolo de liquidez. Por que motivos? Estando próximo do previous day high, tendo retirado a liquidez da Ásia, tendo retirado a liquidez do candle das 2 AM, candle das 1 AM, isto tudo é liquidez importante. Significa que aqui se forma um campo psicológico, ou seja, um campo de resistência para a realização de profits ou aguentar retrações que podem acabar em losses ou até mesmo retrações para irem buscar novas posições antes do movimento continuar. Então, aqui diz para nós, o primeiro nível psicológico que foi identificado no dia, para nós sabermos que os níveis psicológicos estavam em ação, foi o 50% da Asia Session. Nós conseguimos ver que aqui o preço consolidou, literalmente demonstrando um nível psicológico forte. Ou seja, os traders mantiveram-se apreensivos, várias posições foram colocadas no sentimento de vir buscar ou o low ou este market structure shift parecia ser liquidez, mas a curto prazo não era liquidez. Ou seja, num período de tempo, num espaço de tempo, vou dizer temporário, não era liquidez, era uma ação do preço real. Então, depois desse nível, ainda antes de chegar no high da Asia Session, ele volta a agir psicologicamente com esta retração. Ou seja, o preço retrai, demonstrando que não vai atingir o high da Asia Session no exato momento. E o que é que acontece? Na verdade, essa retração foi para buscar este Fair Value Gap. Ele atinge, demonstra com a ação do preço das velas que continuará em alta e ele continua em alta e tira. Então, o outro nível psicológico foi a proximidade do preço ao previous day high. Então, isto é o que levou-nos a perder os lucros que já tínhamos aqui, mais de 3% em lucro, em várias contas, e o preço acabou de retrair todo, nos tirou em break-even. E aqui neste Fair Value Gap, fizemos uma reentrada com stop loss aqui, na primeira entrada, e esperávamos com que o preço mitigasse aqui e fizesse essa alta rápida. Mas o que é que acontece? Volto aqui para conciliar que próximo a níveis psicológicos, que geralmente são os níveis de 50% das sessões, os níveis próximos aos altos ou aos highs ou lows das sessões, ou próximo ao previous day high, previous day low, sempre é próximo de swing highs. Pontos como swing highs, ou que representam um high ou um low, são níveis psicológicos muito fortes, mas muito fortes mesmo. Além dos 50% do range das sessões. Essencialmente, a da Ásia também é muito psicológico. Então, aqui já poderíamos ter realizado fechado e aguardar esta retração e refazer entradas com uma quantidade de lotes menores, de modo a proteger o lucro que já tínhamos. E o que é que acontece? Saímos em BE mais loss no início. Ou seja, a sessão de Londres foi loss e break-even. Não ficamos tristes, tomamos consciência do erro. Por isso é que eu estou a gravar esse breakdown, um bocadinho já alongado, já estamos quase em 20 minutos. Mas essencialmente, por esse motivo, não se deve brincar com níveis psicológicos. Se está a fazer 1%, 2%, é suficiente para chegar aos 10%. Mais vale, ou se quer ir longe, ande acompanhado. E se quer chegar rápido, vá sozinho. Então, foi isso que aconteceu na sessão de Londres. Agora, na sessão de Nova York, há pouquinho, né, nós identificamos o protocolo de liquidez que foi concluído em Londres. Ou seja, dado que o preço nesse nível psicológico fez uma retração muito grande, né, retraiu e não deu oportunidade de voltar ao fluxo normal que era de alta do bias, nós conseguimos perceber que após ele retirar este nível aqui de liquidez, ele formou um novo fluxo, né, um novo order flow
para baixo, ou seja, o bias está de alta e o order flow em 1 hora, que era o mid time frame, o time frame intermediário, né? Estamos no alinhamento daily, 1 hour, 5 minutes ou 15 minutes. Então o preço inverte o fluxo. Agora bias, fluxo contra bias. O que nos motivou a pegar essa trade? É o facto de que o protocolo de liquidez, que eram alvos para as compras, já haviam quase todos sido atingidos. O high da sessão do candle de 1 hora, o high do candle de 2 horas, o high da sessão do candle de 3 horas, e depois o de 4 horas não teve o high retirado, mas o de 5 horas abriu em 4 horas. O high da Asia Session foi retirado e foi responsável por esse grande movimento de baixa. O preço próximo do previous day high desistiu de atingi-lo, embora o bias era de alta. E essencialmente eu consigo ver que tem uma liquidez oposta. Qual liquidez? Eu tinha esta liquidez Asia Low. Vou mudar aqui a cor. Tínhamos o low da Ásia. Além do low da Ásia, tínhamos este MSS que levou-nos a compras, que eu disse temporariamente era uma ação real do preço. Era o low da sessão de Londres e ele fez esse sweep aqui, né? Fez esse sweep do candle das 1 hora no início do dia, como vimos anteriormente, com menos de 0,3 pips. Então era liquidez. Todo tipo de sweep com 1, 2 pips, posso dizer ao máximo de 3 pips, no mínimo, né? Abaixo de 3 pips, geralmente são sweeps que podem vir a tornar-se liquidez a posterior. Geralmente ronda mais os sweeps que têm menos que 2 pips. Geralmente não são sweeps confiáveis. Queremos ver um sweep claro, uma intenção clara de rejeição. Então o preço volta neste local, já demonstrando que ele está num fluxo de baixa. Respeitou essa fair value gap. Respeitou este fair value gap e esta root block. Ou seja, o preço está claramente de baixa. O preço forma aqui uma order block que foi respeitada e um fair value gap também respeitado. Então nós decidimos que, dado que o preço está a respeitar os fair value gaps, então vamos agora executar. Acredito que aqui também tínhamos um pequeno que ele havia respeitado, então executamos diretamente, que era o fair value gap de 5 minutos. E ali fizemos a nossa entrada com o stop loss aqui. Acredito que estávamos no stop loss de 6 pips apenas. E quais eram os alvos? O low, vamos ver no próximo slide e último. Os alvos eram o low, aqui está mais claro. Os alvos eram o low de Londres, está aqui, 2 AM candle low, London Kill Zone low. Este sweep aqui que era liquidez também, era alvo. Tínhamos como alvo também aqui o low da Asia Session. Além disso também este era o low do candle das 21 horas, caso for observado no time frame de 4 horas, que é um candle de liquidez, porque ele começa a partir das 17, 18, 19, 20, termina às 21 horas, né? Então é o primeiro candle do dia e ele também é liquidez, porque caso for observado a Asia Session dentro do par Euro USD, ele torna-se liquidez. Porém, caso for num par como o Day Used, então não é liquidez. A liquidez está estritamente relacionada com as moedas que constituem a paridade cambial. Então, nós conseguimos ver que aqui nós tínhamos este candle que tirou esta liquidez, mas ele tirou também por menos que 2 pips. Menos que 2 pips até é muito o que eu estou a dizer. Por menos também que 0,3 pips. Nós conseguimos ver, eu vou aqui apagar essa marcação. Nós conseguimos ver que foi um sweep curto, mesmo um sweep bem curto, tal como este aqui, que aconteceu no candle das 2 horas, quando tirou a liquidez do candle das 1. Então era liquidez. Ou seja, eu sabia que qualquer movimento de alta que ele viria a fazer não seria um movimento confiável para pegar compras, mas era simplesmente um movimento para acumular mais liquidez e depois ser atacada. Então por isso é que o preço retrai e depois faz a queda novamente. Então, essencialmente, esta era mais uma liquidez formada já em Nova York. Aqui, a nível das entradas, fomos acompanhando o fluxo de ordens sellers através das order blocks que eram respeitadas, né? O preço respeitava a order block, sweepou um candle de 5 minutos
fez uma order block, respeitou novamente, swipou um candle de 5 minutos, fez uma order block, sweep, veio mitigar novamente. Então este era o tipo de desenvolvimento, né, que nós estávamos a ver com preço. E aqui nesta vela que eu vou pintar de verde, esta aqui, era o momento em que saiu o Core PCE, ou seja, saiu a notícia econômica de alto impacto das 1h30 da tarde, no horário de Angola, ou 8h30 da manhã, no horário de Nova York, o TC-4. Então, aí sai a notícia, ela sai com dólar negativo, faz o primeiro movimento de manipulação para alta, mas depois atinge novamente este low aqui, de 5 minutos, que é praticamente mais alguns pips, é onde nós fizemos o fechamento da nossa trade, saindo em lucros e garantindo mais payouts. Então, a nível de RR, tivemos 3,76 RR, e esta foi uma trade contra a tendência, porém muito bem observada por conta do protocolo de liquidez. E aqui concluiu o protocolo de liquidez para as vendas, e aqui havia praticamente terminado o protocolo de liquidez para compras, embora que ele terminaria aqui no Previous Day High. Era o último nível de liquidez que podia ser observado para a ação do preço chegar lá a nível do dia. Aqui está escrito: nível psicológico impediu o fluxo normal, preço próximo do Previous Day High e após liquidar a Ásia. E aqui temos uma mera explicação daquilo que acabou em resumo. Né? Em uma hora, o order flow inverteu para seller após retirar a liquidez no high da Ásia. Sem perceber que a Ásia foi liquidada, continuei com as posições abertas, enquanto que devia fechá-las por conta do nível psicológico e reentrar após a retração para novas compras, já com lucro no bolso. Então, pessoal, este foi o breakdown da trade de hoje. Espero que tenha bastante conhecimento para que todos nós possamos aprender e melhorar a nossa visão do preço. Essencialmente, ao market é grata por assistir esse vídeo, por ter assistido esse vídeo, e essencialmente deixe nos comentários aquilo que foram suas observações. Também pegou uma trade do gênero, ou como é que foi o dia. Ajude-nos a entender aí como é que tens ido com a tua carreira de trading. E nós amamos mesmo ser traders. Então, o nosso slogan é mesmo: faça do seu passado uma experiência valiosa. On market, estamos juntos. Muito obrigado. Foi.